quero ler um texto junto com você, muito especial. Juízes, capítulo de número 6. Eu quero mostrar uma perspectiva um pouco diferente de tudo aquilo que nós temos ministrado ao longo do tempo. Deixa eu ver se vai ficar legal assim. Juízes, capítulo número 6, uma perspectiva um pouco diferente daquilo que eu tenho ministrado ao longo do tempo, quando fala de Gideão. Ultimamente eu tenho passado por esse processo de reformulação em relação à interpretação da ministração. Deus tem me mostrado algumas perspectivas, das quais eu confesso que eu gostaria de ter tido lá atrás. Deixa Juízes capítulo 6, versículo de número 11 e 12. Um grande exemplo, enquanto é projetado o texto, é exatamente, por exemplo, em relação ao grande general Naamã. A Bíblia diz assim: e era Naamã um homem de muito valor, porém leproso. Você já olhou a quantidade de excesso de visão que nós temos quando a Bíblia diz leproso, e não observamos o fato de que começa dizendo que é um homem de muito valor? E era Naamã, deixa o texto ali, um homem de muito valor perante o seu Senhor, porém leproso. Por causa dele o Senhor dera livramento, tal. Nós observamos tanto a lepra, que não conseguimos ver o valor. Verdade, daqui a pouco eu vou ministrar outra hora sobre isso. Mas eu tenho olhado assim, nós olhamos tanto o fato de que caiu, que não lembramos o tempo que esteve de pé. Lembramos tanto o fato de que falhou, que não lembramos o tanto que frutificou. Qualquer um aqui está sujeito a algum momento contrair uma leprazinha. Qualquer um está sujeito a cometer falhas. Eu dizia agora há pouco ali na minha sala, que Deus nos dá a oportunidade de exercermos um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Porque as nossas palavras nos comprometem. E quem fala demais, irmãos, está sujeito a errar demais. Ixi, eu já falei tanta besteira nessa vida, gente. Coisas que eu tenho vergonha, coisas que eu tive que desfalar. Outras que não deu tempo. Você consegue acreditar que eu comecei a dirigir a primeira igreja, eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Meu Deus do céu, eu era pastor de uma igreja que, se hoje eu com 45 tivesse lá, eu não congregaria comigo. Eu levantaria no culto e falaria: não, esse pastor aí não, misericórdia. Verdade. Hoje eu oro muito por aqueles irmãos lá, falo: meu Deus, o que aconteceu com aqueles irmãos, Jesus? O que deu com aquele povo? Tudo novo convertido. Porque se não fosse novo convertido, não congregaria. Mas Deus, de forma muito misericordiosa. Só que o grande problema da vida é a visão e a leitura que nós fazemos da situação. Nós olhamos tanto para os defeitos, para as falas malditas. Não é de maldição, mas é mal falada. Para as falas malditas, nós olhamos, sim, pela perspectiva do dia ruim. Pode ter um dia ruim, mas às vezes tem uma vida boa. A Bíblia diz que Naamã era leproso, porém, olha só, um homem de muito valor. Depois você lê lá na tua casa, porém leproso. Olhamos tanto para aquela sujeirinha assim, no canto da folha, e não conseguimos ver toda a imensidão de branco que está ali. É Deus tratando com essa geração e nos ensinando aquilo que eu vou ministrar agora, sobre maturidade. Deixa eu ler o texto, olha ali. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente ou varão valoroso. Amém. Obrigado, lindão. Se existe algo que Deus vai provocar ao longo da vida, é situações das quais vão nos proporcionar maturidade.
Irmãos, não há nada tão belo, tão vivo, revigorante e empolgante quanto o jardim de infância. Meu Deus, eu amo o estardalhaço, a bagunça e o caos que as crianças causam. Às vezes eu fico imaginando, né, Mameire, como é que deve ser um domingo tipo lá agora, sei lá, 60, 70, 80 crianças e 2 professores. Eu fico imaginando assim, aquele bando de índio com flecha, entrando lá e conspirando. Hoje nós vamos amarrar o professor pelos pés, vamos todo mundo pular em cima e se der, vamos fazer uma fogueira e vamos queimar. É criança, gente. Eles brigam por causa de um pedacinho assim de salsicha. Porque criança. Eles se ressentem por pouca coisa e na mesma velocidade eles perdoam. Porque criança. E por mais arteiros que alguns sejam, e tem os que dão trabalho, e eu estou sabendo aí que o meu faz parte da gangue da galera, tá bom. Nós os amamos. E por mais paciência que nos arranque, nós entendemos. Porque olhamos para ele, não vemos experiência, não vemos maturidade, não vemos nem idade, porque eles são pequenos. E isso por si só, faz com que nós os amamos. Mexe com um desses moleques aqui da igreja que você vai arrumar uma briga. A das piores que você vai ter em toda a sua vida. Eu ajunto os pais mais doidos, mais malucos, mais pirados, cheios do Espírito Santo, com raiva para resolver o problema. Nós temos uma gangue de pai aqui, irmão. Nós temos um time violento. Se a gangue dos pais é perigosa, é porque você não viu das mães. Das vó, meu Deus, nem fala das vó. As vó estão no topo da lista, da máfia, da execução. Tudo isso porque eles são crianças. E nós olhamos com admiração essa fase. E a verdade seja dita, é tão bonito que se nós pudéssemos, nós gostaríamos de congelá-los daquela maneira. Eu sou aquele a quem já pegou centenas de vezes olhando, seja para o meu filho ou filha, e dizendo assim, pena que cresce. Pena que cresce. Porque cresce, aparece e deixa de ser criança esperança. O meu moleque ontem calçava 12, 13, 14. Hoje ele usa o tênis da mãe já. E hoje estava experimentando um sapato meu. Você acredita? Hoje, antes de vir para a igreja, eu falei assim, calça esse sapato aí então. Ele botou no pé o sapato, assim, o sapato fica grande, mas eu acho que o Jordan serve. O bicho é sem vergonha. Falei, rapaz, você calça 36, 37, o meu tênis é 41,5. Deus olha para essa fase espiritual da nossa vida com muito carinho, com muito amor. Porém, Ele dispensa, Ele dá uma atenção muito especial. Porque, Ele tem pressa de que a fase de criança espiritual passe da nossa vida para nós entrarmos na fase da qual nós temos maturidade. Por quê, pastor? Porque a infância espiritual é uma condição onde nós vivemos debaixo de muita limitação. É teu, mas você não pode usufruir. Foi dito para você, mas você não pode viver. O Senhor te prometeu, mas não pode se cumprir. O Senhor quer te dar, mas você não está qualificado, credenciado e nem apto ainda para receber. Por isso que Deus cria condição e situação para que isso gere sobre nós maturidade espiritual. Gente, é difícil lidar com gente matura. Nem possível. Talvez os mais difíceis não são aqueles que são imaturos por conta do seu tempo de caminhada, são aqueles que são imaturos porque são resistentes ao crescimento.
Deus trata essa situação nos oferecendo condição. É tão bom, não é tão bom, irmão, uma esposa com maturidade. Ela consegue olhar para a condição e se comportar com bastante atenção. Um marido com maturidade, irmão, como é bom. Lidar com crente com maturidade. O diálogo, a conversa, a comunicação, ela fica mais dinâmica, ela fica mais eficiente. Você pode falar de profundidades, você não precisa ficar só no óbvio, só no raso, só na superfície. Você não precisa tratar assim, olha, você já rompeu a um nível mais básico, mais simples, mais comum, mais superficial. Você consegue mergulhar na profundidade. Deus quer nos levar a um lugar assim, onde Ele pode rasgar o coração. Porque, olha, irmão, imaturidade exige um tipo de posição e situação que eu sei que nós vamos abrir o nosso coração. Mas maturidade não é só você abrindo o seu coração para Deus, mas é Deus abrindo o coração dEle e compartilhando os sentimentos dEle contigo. Deus fala, meu filho, hoje eu vou te mostrar como é que está o meu coração. Eu vou abrir tua audição para você ouvir. Eu vou abrir os teus olhos para você ver. Deus não faz isso com qualquer pessoa. Embora deseje fazer com todos, nós precisamos estar aptos para podermos então lidar com esse tipo de situação, porque ele aparentemente é muito desafiador. Sabe o texto que nós lemos? É a prova disso. De que Deus vai encontrar pessoas específicas para coisas específicas. E o grande apanhadão de Deus aí no processo seletivo vai ver coisas das quais nós humanos não conseguimos enxergar. Você já viu que Deus é assim, gente? Isso é ótimo. Isso é ótimo, Deus é assim. Ele consegue enxergar coisas nas pessoas que as pessoas não conseguem ver. Lembra de Samuel, quando chega na casa de Jessé para ungir um dos filhos a rei? Deus escolheu um dos teus filhos a rei. Jessé manda chamar todo mundo, exceto aquele que ele desconsiderou como possibilidade de ter sido escolhido por Deus. Nós, às vezes, nos precipitamos assim. Temos os nossos preferidos e Deus mostra que nem sempre quem é o meu preferido é preferido dele. Quem eu escolhi é quem ele vai escolher. Samuel já é velho e ainda não aprendeu. Jessé é mais velho ainda e aprendeu menos. Jessé coloca os filhos assim. A Bíblia diz que Samuel já cata a mão na botija e fala, é esse aqui que o Senhor escolheu. E quando ele vai derramar azeite, sabe o que Deus está corrigindo? A primeira ordenação, opa, já errou na primeira vez, você vai errar na segunda agora? Você já cometeu esse erro, ungindo uma pessoa que eu não escolhi, ungindo uma pessoa que foi escolhida pela aparência, porque foi o povo que escolheu Saul. Você vai cometer o mesmo erro de novo. É o que Deus está falando, Para de julgar os outros pela aparência, pelo exterior, por conta das camadas. Para de julgar as pessoas por aquilo que os olhos humanos veem e é processado pelo coração. Se eu disser, eu não vejo como o homem vê. Isso é uma palavra que funciona de forma dupla. Eu não vejo como o homem vê. Por quê, pastor? Porque tem gente que está sendo mal visto pelas pessoas, mas é bem visto por Deus. Eu vou dizer de novo, tem gente que está sendo mal visto pelas pessoas, mas é bem visto por Deus. Mas tem gente que é muito bem visto pelas pessoas, que é mal visto por Deus. Eu não vejo como o homem vê. Aí sim, se entende que no meio de tantos, faltava exatamente aqueles a quem eles desconsideraram e mandam chamar Davi. Davi chega ali de forma mais inusitada, irmão. Davi não é o mais arrumado na ocasião. Davi não é o que se preparou assim para aquele momento, porque ninguém tinha agendado com ele. Davi vem direto do pasto. Do jeito que está, ele chega em casa assim, olha, que coisa, hein? Aí ele chega em casa e fala assim, por que todo mundo está me olhando?
Eu acho que mais ou menos que nem eu na infância, embora eu não seja Davi, né? Quando minha mãe diz assim, Everton Cleiton, eu já gritava lá no quintal, não foi eu, mãe! Eu já gritava assim, não foi eu, mãe! Porque as minhas irmãs aprontou muito comigo na infância. Não foi eu, mãe! Tadinha delas. Davi chega e diz, não, mãe, não fui eu, não. E o Espírito do Senhor vem sobre Samuel, e Samuel pega a botija de azeite, e vai na... A botija não, a Bíblia diz que é o chifre, né? Assim, ó, que nem esse aqui, ó. Carinhosamente. Esse aqui me acompanha, porque eu tenho algo muito, muito particular, algo muito especial na minha vida aconteceu através desse chofar aqui. Ele pega o chofar assim, ele vai cheio do Espírito Santo e assim faz o Senhor sobre a vida daquele a quem ele olhou e achou graça e escolheu para ser rei sobre Israel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Davi e se apodera da vida dele a partir daquele dia. O que você vê quando você olha para Gideão? Eu por muitos anos eu olhei e não vi nada, Jéssica. Eu vi o que ele dizia, baseado em como ele passava a informação em relação ao seu entendimento e condição. Um homem que, olha como assim, um homem que questionava Deus. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Um homem que limitava o seu chamado dizendo assim, mas a minha casa é menor, mas eu sou menor, mas eu sou o mais coitado. Por quanto tempo eu assisti esse momento assim tão épico por essa lente. Mas a verdade seja dita que para que Deus fizesse o que fez, Gideão tem que ter algo que os outros não tinham. Deus só faz o que fez, e eu quero que você anote no seu coração, porque Gideão fez algo que os outros não fez. Deus só faz o que fez, porque Gideão fez algo que os outros não fez. Então o diferencial na ação de Deus se dá início, se desencadeia pela ação de Gideão. Por que Deus fez? Porque Gideão fez algo que os outros não fez. Tem gente que quer ser diferente, mas insiste em fazer o mesmo que os outros. Quer ser especial, mas se comporta como alguém comum. Quer ser um diferencial, mas não se expõe, não ousa. Tanto para isso. A Bíblia diz, eu vou citar algumas poucas coisas aqui, se der o tempo outro dia, não prometo quando, não sei se concluo hoje, mas a Bíblia diz que por conta do pecado de Israel, irmão, Deus trata pecado, irmão, e graças a Deus por isso, porque isso para mim é uma grande manifestação de misericórdia de Deus, tentando trazer de volta um coração que está distante. A Bíblia diz que por causa do pecado, 7 anos, o povo de Israel sofreu grande aflição. Midianitas e outros povos vindo do Oriente subiam à terra onde o povo de Israel estava e devastava tudo, levando gados, camelos, jumentas, ovelhas, e os deixando sem nada. E se não bastasse, na época que o novo da terra brotava, os inimigos vinham, roubavam. E o que não podia roubar, pisoteavam. Você vai ler o texto, você vai encontrar a Bíblia dizendo que eles eram como nuvens de gafanhoto. Tanto que era. Tanto que era. A Bíblia diz que eles vinham e eles faziam isso, mas o texto em que nós lemos fala algo muito especial. Diz que naqueles dias não foram os midianitas que vieram, foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor que veio. Ai, Deus vindo em alta velocidade, em um momento necessário para socorrer aqueles que estão em apuro, porque se colocaram em uma posição de arrependimento, e isso vai fazer com que provoquem Deus para mudar uma circunstância inteira. Deus vem, a Bíblia diz, o anjo do Senhor desce, ele que vem. Para quê, pastor?
Olha aqui, vale para muita gente aqui. Ele desce para colocar fim em um período prolongado de sofrimento. O anjo do Senhor desce para colocar fim em um período prolongado de sofrimento. São 7 intermináveis, terríveis, longos, dolorosos e sofridos anos nos quais eles estão vivendo. A Bíblia diz que, olha, por conta disso eles, ó a situação, fazem cova nas cavernas para se esconder dos inimigos. O anjo do Senhor está aqui para colocar fim nesse período prolongado de sofrimento na sua vida. O anjo desce e tenta coagir, desculpe essa expressão, mas é a que me vem ao coração, lidar e mostrar o valor que Gideão tem por conta da sua ação. Irmão, todo mundo está escondido nas covas das cavernas. Vou ficar no como é a expressão bíblica. E Gideão está malhando trigo no lagar. Trigo e uva florescem e frutificam em épocas diferentes. Então, se os inimigos viessem, eles não iriam ao lagar, eles iriam à eira. Mas Gideão, diz a Bíblia, está malhando trigo escondido para que os midianitas não o roubem. Gideão, aquele tipo de situação, aquele tipo de crente, com todo respeito, eu diria assim, ó, meio dessa igreja. Ele é aquele cara que faz tudo que pode com tudo que tem. É aquele cara que olha para os poucos recursos e conseguem fazer desses poucos recursos algo extraordinário. É aquele cara que não espera assim ter todas as condições, ter todos os ajudantes, ter todas as ferramentas, ter todos os recursos para fazer alguma coisa. Ele faz tudo o que ele pode com tudo que ele tem, independente do quanto ele tem, ele vai dar resultados. Gente assim é muito abençoada por Deus. Por quê? Porque essas pessoas mostram, ó, maturidade, comigo, maturidade para lidar com a necessidade. Queridos, é inevitável a necessidade. Em algum momento ela vai bater a porta da sua vida, tomara que já tenha batido e ido embora. Mas há uma preparação da parte de Deus nesse ambiente de necessidade para produzir maturidade em nós. Ela chega, irmãos, assim sem avisar. E aliás, até sem convite. Mas vem. E bate a porta da nossa vida e de alguma maneira ela entra. Por quê? Porque é recorrente da vida humana a necessidade. A questão não é o quanto eu não tenho naquele momento, é o quanto eu não aprendo com aquela circunstância. Porque a necessidade traz lições profundas que vão gerar maturidade. É Deus te ensinando a lidar com pouco, é Deus te ensinando a ser fiel no pouco, é Deus te ensinando a lição da valorização. Sim, quem cresceu e teve tudo e continua tendo, não sabe de verdade quanto cada coisa custa, até que ele não tenha e fique um período prolongado sem ter. Então ele vai começar a passar a dar valor. Deus vai permitir, vai proporcionar que a condição da necessidade bate a porta do seu coração, para que você experimente o que é ser fiel no pouco. Porque sem essa condição no fiel no pouco, olha, o Senhor disse assim, olha, eu não vou poder te colocar sobre o muito. Como foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmão, coisa boa, irmão. É coisa minha religião. Faz parte da minha, né, pessoal, religião. Eu não calço um sapato novo e hoje eu estou com ele, sem agradecer a Deus. Aí.
Não calço sem agradecer a Deus. Não calço. Senhor, muito obrigado. Porque um dia eu não tive um calçado. E muitas vezes quando eu tive, estava furado. Bom, eu era aquele missionário que andava com a sola do sapato minha, era tão fina, que se eu pisasse numa moeda, eu sabia se era de 50 centavos ou de R$1. Estou te falando, eu pisava na moeda e falava, opa, essa é de R$1. De não poder dobrar o joelho ou fazer isso, assim, com o pezinho para o canto assim, porque tinha um papelão lá para conter o furo. De não ter um número específico de roupa. Eu já fui, irmão, eu já fui. Que número que você calça? Ah, o número que é o de sapato. Pé de missionário, ele é expansível, ele se expande ou ele recolhe, de acordo com o sapato. Calça quanto? 40,5. Mas quando era 38, a gente fazia assim com o pé assim, ó. Andava até assim, né? Que é isso, missionário? Eu falei, é a bênção. Verdade. Chegava aquelas sacolas de roupa na igreja, em mão de Deus, os missionários avançavam. A gente avançava. Era o que tinha. Era o que tinha, era o que podia. E o bom de tudo isso, feliz da vida. Necessidade. A necessidade de querer ter algo para comer e não poder. E isso assim, não é tipo depois do culto domingo. De passar privações. A necessidade precisa lidar com maturidade. Quando não se tem maturidade para lidar com a necessidade, ela se torna muito maior. Ela se torna muito mais difícil, ela se torna muito mais dolorosa. Porque para todas as esferas, maturidade sempre vai gerar compreensão. Compreensão é o quê? Há uma condição que eu sei que por bondade de Deus, não é permanente, irmão. Anota isso no teu coração. Você que está no deserto, irmão, eu não sei por quanto tempo você está, mas olha, não faz casa no deserto. Cuidado, irmão, não faz aliança no deserto, porque o deserto é transitório, o deserto é passageiro. Nós passamos pelo deserto, mas Deus tem uma terra prometida para nós. No deserto você come maná. Maná é bom demais. Mas você não escolhe o cardápio. Ninguém morreu de fome nem de sede no deserto. 40 anos, morreram por desobediência. O que mata crente no deserto é desobediência, não é fome nem sede. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, ninguém morreu sem roupa. Não faltou roupa, não faltou água e não faltou comida. O que matou o povo que morreu no deserto foi desobediência. Que fique claro os requisitos para que você consiga transpor esse trajeto da onde você estava para onde Deus está te levando. Maturidade para lidar com essa necessidade. Nesse período Deus te ensina a viver com pouco, para depois você viver bem com pouco. Primeiro Deus te ensina a viver com pouco, depois Deus te ensina a viver bem com pouco. Porque não é a condição financeira que muda, é o coração, a situação. Você consegue agora entender que você está sofrendo, mas tem um propósito. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a não ter. Ninguém está apto a ter até aprender a não ter. Ninguém está apto a receber até aprender a não receber. Ninguém está apto a vencer até aprender a lutar. Deus está te ensinando a não ter, para depois então você estar apto para poder ter. Primeiro, maturidade para vencer a adversidade. Segundo, maturidade para lidar com a adversidade. É isso. Segundo, maturidade para lidar com uma oportunidade. O anjo está lá, Gideão também, que oportunidade de mudar uma condição. É época de trigo, mas tem inimigo. Eu vou deixar o trigo estragar no pé e não vou fazer nada, vou continuar passando necessidade. Tem pessoas que precisam de maturidade para aprender a lidar com a oportunidade.
Toda vez que Deus quer cumprir uma promessa na nossa vida, Deus nos dá uma oportunidade de vivê-la. Deus não te empurra não, vai crente. Não tem, vai crente. Você é obrigado a ir. É uma porta que se abre de oportunidade. Você decide o quanto você vai viver daquilo que Deus te prometeu. Então eu vejo pessoas o tempo todo tendo grandes oportunidades, das quais eu não sei por quanto tempo vão se repetir. Elas estão lá, mas elas não conseguem enxergar que aquilo que Deus colocou diante delas é uma oportunidade. Só gente madura consegue identificar a porta da oportunidade. Maturidade para lidar com a oportunidade. Vamos adiante, temos a ceia. Se é maturidade para lidar com uma necessidade, preciso corrigir aqui, precisamos de maturidade para lidar com a adversidade. A vida do crente não é fácil não. É cheio de desafios. Desafios dos quais nos colocam em uma condição, às vezes, que nós precisamos, antes da nossa fé nos sustentar, porque fé sustenta, tá? Fé sustenta. Fé enche barriga, irmão Bruno. Você acha que isso aqui é o quê? Comida? Você acha que isso aqui é o quê? Isso aqui é fé, meu irmão. Isso aqui é fé. Tem gente aí com mais fé que eu, que estão rindo aí. Olha, quanta fé, hein, varão? Fé enche, pastor, enche, fé enche barriga. Pastor, fé paga conta? Irmão, eu sou prova de que fé paga conta, de não ter recurso, dobrar o joelho e Deus provê através da fé. Paga. Resolve o problema? Claro que resolve. Só que, antes da tua fé te sustentar, você vai ter que sustentar a sua fé. Ela vai te sustentar. Eu não estou falando fé para ficar em casa, que nem o pastor Edson pregou, não. Não estou descontrariando nada, se existe essa palavra. Porque o homem de fé levanta. Eu quero ser o terceiro homem ali da pregação. Mas antes da fé, tua fé te sustentar, você precisa sustentar a tua fé. Antes da tua fé reafirmar as grandezas do teu Deus, você precisa, pela fé, reafirmar que o teu Deus é grande. Antes da sua fé revelar quem Deus é em você, você precisa sustentar a sua fé para você revelar quem você é em Deus. Como disse os meninos lá, os rapazes da Babilônia, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha aqui, ô rei, fique sabendo que nós não vamos se dobrar aqui, não vamos adorar Deus nenhum. Se Deus, ele não disse que vai, se Deus quiser nos livrar, Ele vai. Se Deus não quiser, nós vamos morrer queimado. A fé deles sustentou eles, mas primeiro ele sustentou a sua fé. Se Deus quiser, eu não sei se Deus quer, mas se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer queimado. Sabe o que é interessante? Sabe quem morreu queimado? Quem queria queimar eles. Quem morreu queimado? Quem queria queimar eles? Os homens lançam eles na fornalha. E são os homens que lançam na fornalha, diz a Bíblia, que morrem queimados. Uma fé que sustenta precisa ser uma fé que você tem que sustentar. Então, maturidade para lidar com a adversidade, maturidade para lidar com a necessidade, maturidade para lidar com uma oportunidade. Eu vou finalizar agora. Nós precisamos de maturidade para lidar com a prosperidade. Irmão, maturidade atrai prosperidade. A falta de maturidade sempre vai culminar em falta de prosperidade. Eu não estou falando financeiramente, não, gente, por só isso. Não resume algo tão profundo e espiritual em Deus, as coisas dessa vida. Pega e coloca num todo, mas não foca nisso. Só nisso. Precisamos de maturidade para lidar com a prosperidade. Quem prospera antes de ser maduro vai perder aquilo que recebeu. Por isso que passa pela moinha, por isso que passa pelo processo da necessidade, passa pelo processo da adversidade, passa pelo processo da oportunidade, para depois então chegar na condição de prosperidade. Você entendeu por que Deus quer fazer com que nós tenhamos maturidade? Porque existem grandes promessas das quais dizem respeito a nós.
De vez em quando eu converso com um ou outro aqui dessa igreja, eu fico aborrecido. Porque tem gente que fica irmão, eles ficam contrariados quando você usa uma palavra como essa. Tem gente que se sente ofendido. Tem gente que veio para Cristo, mas ainda pratica aquela fé do suplício. Do alto flagelo. Para se sentir crente, tem que estar sofrendo o tempo todo. Tem que estar chorando o tempo todo. Tem que estar sendo moído o tempo todo. Precisa. E aí quando você fala que Deus tem uma condição diferente, ele se sente aborrecido. Sabe por quê? Porque ainda não tem maturidade para viver isso em Deus. Não tem maturidade. Ei, bota no seu coração. Tem luta. É claro. Mas para cada uma delas, Deus tem 2 vitórias. Não é mais nenhuma, não é mais uma não, irmão. Mudei a pregação, é 2 vitórias para cada luta. É 2 vitórias para cada luta. Tem sofrimento, mas para cada um deles, Deus tem bênção. Tem palavras que contrariam sua condição e o seu coração e a sua fé, sim. Mas também tem promessa. Também tem promessa. A vida cristã é fácil? Não. Mas a vida cristã é só de sofrimento? Também não. Também não. Mas se não tem maturidade para lidar com essa condição, vai ter que ser moído ainda nos outros processos dos quais eu não sei o qual você está. Não é uma ordem assim. Necessidade, adversidade e oportunidade. Em algum momento Deus vai tratar algum deles. Talvez haja aqueles que estejam sendo tratados pelos 3 ou 2. Mas nós precisamos assentar no nosso coração que Deus tem promessa e quer nos levar a uma outra condição. Porque essa é a igreja do Senhor Jesus, irmão. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É essa igreja aqui que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão. É essa igreja aqui. É esse camarada aí que está sentado ao teu lado, que você riu agora há pouco. É por causa dele que as portas do inferno não prevalecerão. Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé. Deus escolhe Gideão, escolhe com uma missão quase impossível. Só não é porque Deus estava lá. O fato é que nós somos expostos a algumas condições das quais nós vamos precisar de ajuda. Eu disse agora há pouco, comecei pedindo oração e Deus trata isso com Gideão, mostrando que existem missões que nós não vamos vencer sozinhos. Existem vitórias que são tão grandes, irmã Elisiane, que Deus vai mandar outras pessoas junto contigo. Não vai dar conta. Não adianta, se for muito grande, como é que eu vou trazer? Como é que eu vou carregar? Então você vai ter que aprender a dividir com os outros aquilo que Deus está dando. A Bíblia diz que Deus coloca Gideão em uma condição para sair ali no processo seletivo, irmão. Escolhendo soldados para vencer os midianitas. E na primeira leva, vou direto a ela. Gideão fala assim, quem quer ir para a guerra? 32 mil homens se levantam. É gente, hein? 32 mil. A guerra era muito vantajoso, pastor Lucas. Muito vantajoso. Porque aqueles que voltavam vivos de uma vitória eram promovidos a um outro lugar e ao mesmo tempo eram também recompensados pelos despojos. Isso aí. E se fosse recém-casado, ainda ganhava 1 ano de férias. Olha que coisa boa. Remunerado. Já pensou, Rafa? 1 ano de férias. Coisa boa, hein? Você com essa calça aí, esse sapato sem meia. 1 ano de boa. Esse aqui. Isso aqui é estiloso, irmão. Esse sapato aqui é aquele coisa linda de matar barata no canto. Não escapa uma. Aqui é assim. Você não ri não, varão. Dá uma olhada aí. 1 ano. Mas aí Gideão fala, gente, Gideão diz assim, gente, só que tem um porém. Nós estamos com 32 mil homens, mas lá tem mais de 1 milhão. Eles são como uma nuvem de gafanhoto. Ai, irmão. Estou com vontade de comer gafanhoto, irmão. Agora eu entendo porque que o profeta João Batista comia gafanhoto. Aquilo que os homens temiam no Antigo Testamento, os profetas comiam no Novo Testamento.
midianita é que nem gafanhoto. Eu imagino João Batista, o profeta, assim, ó, cheio do Espírito Santo, assim, ó. É uma nuvem de gafanhoto, tá cheio. É isso aí. Aí um monte desiste. De novo, outro processo seletivo, vamos adiante. Lá na frente, 300 homens com buzina. Aqui, ó, a buzina. Eita lasqueira. 300 homens com buzina na mão, chofar na mão e uma tocha. Diga comigo, uma tocha acesa. Não era só tocha, não, era uma tocha acesa. A tocha acesa. Quando aqueles homens tocam a buzina, a Bíblia diz que o exército dos midianitas estão tudo dormindo. Quando aqueles homens tocam a buzina, aquele povo acorda desesperado, gente. Vê aqueles homens com tocha, eles começam a matar um ao outro. Eles começam a matar um ao outro. Você não entendeu, irmão, o tamanho da vitória que Deus está te dando? Para mudar esse período aí, eu não sei por quanto tempo, de dor e sofrimento na sua vida, Deus essa noite está levando você a uma situação e uma condição para fazer das coisas diferentes daqui para frente. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus um pouquinho. Estou cheio dessa palavra, mas não posso continuar. Camada, ceia da calabaça, vaduna, ceia de camarrai. Ora lá, cedere, amando, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu preciso fazer a convocação dos 300. Hoje um pouco diferente. Mês passado nós não recebemos os novos membros. Não deu naquele culto e hoje está quase passando por isso. Eu quero convidar aqui para o altar as pessoas que estão se membrando. Lembrando, culto de ceia, ceia do Senhor, nós recebemos os novos membros. Pastor, hoje eu estou entrando nesse contexto como igreja e eu quero ser membro dessa casa. Onde você está? Algumas pessoas foram procuradas. Sei que nem todas estão aqui, algumas sim. Eu gostaria, junto com a liderança dessa igreja, de orar pela tua vida. Vem cá. Como nós fazemos todos os meses. Isso, vem para cá. Vem aqui todos os meses. Nós fazemos isso. E oramos por aqueles que estão se membrando. Esse é o culto propício. Onde estão? Isso, vem, traz ele para mim. Isso aí, acompanha esse moço bonito aí. Vamos orar por eles. Vem pra cá. Graças a Deus pela vida dos jovens, né, irmãos? Se você ainda não se membrou, você precisa, pastor. Para nós é importante. Você está sinalizando algo do qual nós queremos sinalizar para você também. Que andarou, é isso aí. É teu. Enche os olhos mesmo, mãe. Se há mais alguém, vem, vamos adorar enquanto faz a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Eu vou pedir para os pastores, vem cá, fazer a imposição de mãos na vida dos irmãos que nós estamos recebendo. Vem cá, líderes. Nós fazemos isso todos os meses. Me ajuda a orar por eles. Me ajuda. Eu preciso. Aquilo que Deus estabeleceu sobre nós fique impregnado na vida deles. Olhe por eles. Glória a Deus. Amados, nós temos alguém essa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Se temos. E se este alguém deseja muito fazer isso, faz assim, ó, com uma das suas mãos. Pastor, estou afastado, estive distante, mas hoje quero mudar essa minha condição. Não quero só ter um encontro com Jesus aqui na igreja, quero levá-lo para casa. Levante uma das suas mãos para que eu possa identificar. Nós vamos orar por você também.
Se nós temos alguém, sinaliza para mim. Se todos são da casa, amém. Mas se temos alguém, eu quero orar por você, com toda certeza e com muita alegria. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós cremos de todo o coração na sua atuação e na sua boa mão. Hoje esta igreja está em celebração pela vida desses jovens, do qual nós testemunhamos a alegria, Senhor, desta mãe que recebe seus filhos como membros dessa casa. Que aquilo que está sobre esta igreja esteja sobre a vida deles. Nós assumimos compromisso de cuidado, assim como eles de responsabilidade, e declaramos, Senhor, que são bem-vindos a esse lugar. Que a tua boa mão, que todo o tempo sustenta, esteja sobre a vida deles. Essa é a nossa palavra de oração e gratidão. Aos jovens, sejam bem-vindos, e à mãe, parabéns, em nome de Jesus. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti. Vamos só acertar um pouquinho. Vamos só acertar um pouquinho. Meus amados, estou devolvendo agora aqui o microfone ao pastor Edson Lima e a pastora Mirella, que vão estar junto com essa linda igreja, ministrando a ceia do Senhor. Vem para cá. Paz e graça, meus irmãos. Queria convidar toda a igreja a se colocar de pé, você que pode, por gentileza. Todos os irmãos, momento tão importante como esse. Queria que você, de forma muito simples, muito carinhosa, olhasse para essa pessoa que está do teu lado e dissesse assim para ela: você que concorda, você que não quer fazer, não faz, não tem problema, mas diga assim para ela: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Nenhuma condenação há, meu querido, sobre a sua vida, sobre a sua casa, se você está conectado ao trono da graça de Deus. Que essa noite possa ser uma noite de uma renovação de alianças. Que essa noite possa ser uma noite de uma renovação de aliança. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: que essa noite seja uma noite de renovação de aliança. Que nós, ao cearmos juntamente, nós possamos reconectar a nossa esperança. O ato da ceia do Senhor, ela traz uma conjunção muito espiritual, mas também muito precisa para nós. Ela diz respeito à morte de Jesus, dizendo: olha, façam isso